Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 15, ele fala da controvérsia sobre a circuncisão de gentios. E é nesse capítulo que nós vamos ver o que aconteceu. Primeiro concílio da história, que é o concílio de Jerusalém. O concílio é uma reunião de líderes para tratar de um tema, de um assunto. E o assunto era circuncisão. E o capítulo começa dizendo o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, esses judeus diziam: se você não for circuncidado, não tem salvação. Mas nós sabemos que, através de Jesus, da mensagem de Jesus, a circuncisão não é mais do prepúcio. Não tem mais sentido aquilo. A circuncisão é do coração. E havia muitos questionamentos sobre isso. Muitos questionamentos sobre isso. Então você vai ver que aqueles judaizantes, eles diziam que, tudo bem, vamos converter ao cristianismo, mas tem que obedecer à lei de Moisés, tem que se circuncidar, tem a questão do sábado, a questão da comida, a questão das festas, tem que obedecer. Então, isso era um problema. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, houve uma discussão não pequena, deve ter sido muito forte a contenda Paulo e Barnabé com esses homens, né? Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Ou seja, a contenda foi tão forte, né, lá em Antioquia da Síria, quando Paulo voltou da primeira viagem missionária, que ele resolve levar esse assunto para Jerusalém. Por que Jerusalém, meus irmãos? Porque Jerusalém é onde ficava a liderança da igreja. É lá onde tomava as decisões. Então, é por isso que diz concílio de Jerusalém, porque essa decisão foi tomada em Jerusalém. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Ou seja, lá em Jerusalém eu reuni os apóstolos, presbíteros e outros para resolver essa questão da circuncisão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Foram narrando aquilo que fizeram, que muitos gentios se converteram. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então eles vão contar o resultado da primeira viagem missionária deles, do que Deus, a obra do Senhor, que foi realizado naquela primeira viagem. Muitas igrejas foram implantadas, muitos se converteram, e houve muita alegria. E relataram tudo o que Deus fizeram. Estão prestando conta a quem? Aos líderes da igreja de Jerusalém. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido dizer necessário circuncidá-lo e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Ou seja, esses homens estão dizendo: olha, é preciso que haja circuncisão de acordo com a lei de Moisés para que haja salvação. Mas aí, agora vamos ter uma reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, Pedro ele toma a palavra para tratar desse assunto da circuncisão, que era o assunto mais crítico, onde eles chegavam, né,
era problema, diziam que se não tivesse circuncisão não tem salvação, e isso não tinha mais nada a ver com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles 613 mandamentos da lei, basicamente não tem mais muito pouco a cumprir. Ele vai dizer: Deus me escolheu dentre vós. Pedro uma palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresça. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que lá em Cesareia, eu fui pregar para Filipe, para Cornélio, desculpe, um gentio, e ele se converteu. E não há mais diferença entre judeus e gentios. A circuncisão não tem mais nenhum valor, meus irmãos. É isso que Pedro está levantando. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. Ou seja, Deus concedeu o Espírito Santo a Cornélio e à família. É como ali, naquele momento, fosse o dia de Pentecoste para os gentios. Ali foi baixado o Espírito Santo nos gentios. E não estabeleceu distinção alguma entre nós, e ele purificando-lhes pela fé o coração. Ou seja, a circuncisão é do coração, é pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé, e não por origem sanguínea. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço do discípulo, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Porque o jugo era muito pesado, meu irmão. Ninguém podia cumprir aquela lei. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque Jesus falou isso, porque Jesus transforma aqueles 613 mandamentos da lei em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço do discípulo um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. É pela fé em Jesus que nós somos salvos. Não é pela lei, não é pela circuncisão, não é pela comida, não é pelas festas, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, confessar Jesus como Senhor e Salvador e permanecer fiel até o fim. Esse é o que nos traz a salvação. É isso que Pedro está explicando nesse concílio, que está tendo muita divergência. Mas agora, o Tiago pega a palavra. Tiago dá um parecer nesse momento. E quem é esse Tiago aqui? É o irmão de Jesus. É o líder da igreja em Jerusalém. Porque o Tiago, apóstolo, já tinha morrido. Ou seja, morreu pela espada através de Herodes Agripa I. E a toda a multidão, aí agora o Tiago vai falar, e a toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Depois que terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, agora Tiago vai falar. Tiago agora aqui, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Ou seja, ele começa dizendo o que Simão fez, o que Simão disse. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Ou seja, aquilo que Simão falou, Simão Pedro, está de acordo com as palavras dos profetas. Cumprindo essas coisas, voltarei e retificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome.
Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde século. Então, ele está citando aqui passagens bíblicas com referência, certo? Ao que Deus tinha com relação ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não devemos perturbar com a questão dessa circuncisão. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ou seja, aqui Tiago está falando de 4 coisas só. Dos 613 mandamentos da lei, ele está dizendo aqui apenas 4 coisas, vocês busquem, se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, de carne de animais sufocados, ou seja, que não seja sangrado, e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade desde tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então, essa decisão aqui, que é chamado Concílio de Jerusalém, ele está dizendo que a circuncisão não tem nenhum valor. E ele agora está falando de toda a lei. Não busque se abster dessas 4 apenas. Aqui é o parecer de quem? De Tiago, que é o líder da igreja. Essa decisão foi enviada a Antioquia. Por que Antioquia? Porque Antioquia era a cidade da dispersão, tinha muitos discípulos, profetas. É de lá que Paulo ele saía para empreender as viagens missionárias, de onde ele partiu, de Antioquia da Síria. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E aí, Paulo e Barnabé voltam para Antioquia, juntamente com Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, esse Judas aqui, que era com o cognome Barsabás, e Silas, que eram homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Ou seja, aqueles que têm transtornado, que têm perturbado, dizendo que não há salvação sem a circuncisão. É isso que eles estão agora escrevendo para essas localidades. Pareceu-nos bem chegado a pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está dizendo que Barnabé e Paulo têm exposto a vida pelo nome de Jesus Cristo. Eles têm sofrido pelo nome de Jesus muitas perseguições. Enviamos, portanto, Judas e Silas. Judas e Silas vieram com quem? Com Barnabé e Paulo, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Ou seja, aquilo que foi decidido no Concílio de Jerusalém, com essas 4 informações, deve ser agora permear todas as igrejas, falando que a circuncisão não tem mais nenhum valor para aqueles que colocaram a fé em Jesus e que apenas adotem 4 coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Essas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. E aqui nós temos um questionamento, a gente às vezes fica perguntando,
Quando nós comemos uma galinha cabidela, que é com sangue, estamos contrariando aqui o concílio de Jerusalém, que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. O próprio Jesus falou isso. Ele disse assim: destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então aqui ele não está dizendo que é uma obrigação, que é uma proibição. É uma recomendação. É uma recomendação. Por isso que aí essa ideia de você não comer isso ou aquilo é proibido, comer carne de porco, comer isso e aquilo. Não tem mais isso, meus irmãos. Aqui é uma recomendação. Muitos não comem sangue, galinha cabidela, por conta desses 4 itens aqui do Concílio de Jerusalém. Mas aqui entendemos que é uma recomendação. E aí, ele vai dizer, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, ou seja, escreveram uma carta com essas recomendações para a igreja. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido, ou seja, ficaram alegres porque eles eram incitados por aqueles judeus que tinha que ser circuncisado para a salvação. E agora não tem mais, eles estão conscientes que não precisa mais disso. A circuncisão não tem mais nenhum valor, a circuncisão é do coração. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e o fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas ficou ali. Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia, estando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então agora vamos entender que Paulo, Barnabé e Silas estão agora em Antioquia. E agora, esse concílio trouxe uma coisa muito boa, que a circuncisão não tem nenhum valor. A circuncisão que tem valor é a do coração. É a circuncisão da fé em Jesus Cristo. Mas agora, esse capítulo, ele vai agora começar, Paulo agora vai começar a segunda viagem missionária. Ele vai terminar, Paulo iniciando a segunda viagem missionária. E a segunda viagem missionária, Paulo ele vai fundar algumas igrejas que ele ainda não andou, algumas cidades que ele ainda não andou, e ele vai ainda voltar pelas cidades que ele já implantou a igreja, como Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Mas ele também vai fundar outras igrejas em outras localidades. Alguns dias depois disso, Paulo e Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade, nos quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Qual era a ideia aqui, irmãos? Paulo empreendeu 3 viagens missionárias, agora vai começar a segunda viagem missionária. E ele quer ver como é que aquele povo, aquele que se converteu, estão se comportando. Porque quando ele saía, havia falsos profetas que queriam desviar o povo da verdade do Senhor Jesus. Ele volta para confirmar tudo aquilo. E agora, principalmente, que ele volta agora com esse documento que a circuncisão não tem nenhum valor. Um documento assinado, uma carta da igreja, da liderança da igreja. Mas nós vimos lá quando ele fez a primeira viagem missionária, João Marcos, ele volta, é o primo de Barnabé, ele volta. E Paulo não gostou da atitude de João Marcos. Ele abandonou a primeira viagem missionária. E agora, Barnabé queria levar também João Marcos, chamado Marcos. Então, quando eles começam agora a planejar a segunda viagem missionária, Barnabé e Paulo, Barnabé quer levar seu primo, João Marcos. Mas, como João Marcos tinha voltado, abandonado eles na primeira viagem missionária, Paulo disse que não. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara, desde a Panfilha,
antes de chegar na Antioquia da Psídia, que é a Panfilha, não os acompanhando no trabalho, ou seja, antes de nós chegarmos em Antioquia da Psídia, esse homem nos abandonou lá em Panfilha. Nós não devemos levar João Marcos. Houve eles tal desavença que vieram a separar-se. Então houve uma desavença entre Paulo e Barnabé. Dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Agora eles têm uma divergência muito grande, porque Barnabé quer levar João Marcos e Paulo diz que não leva. Então Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre, aquela ilha que é a cidade dele, ele é de Chipre, levando seu primo consigo. E aí Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, Paulo ele retoma aquelas igrejas, ele conclui esse capítulo, né? Ele retomando aquelas igrejas que ele já tinha implantado, e aí nós vamos ver na continuidade do capítulo 16, né? E capítulo 17, que Paulo ele vai fundar muitas igrejas ao longo dessa segunda viagem missionária. Igrejas novas que ele não tinha ainda fundado. Então nós vamos ver que a igreja cada vez mais que a palavra de Deus chega cada vez mais aos gentios. E chegou a nós através, né, dessas grandes viagens missionárias. E a palavra de Deus hoje chegou até nós gentios. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Que Deus continue nos abençoando, irmãos.